E eu cheguei numa semana, numa segunda-feira, na quarta, eu assumi uma lavoura para fazer uma roça, 2.500 hectares, 102 peão braçal, 5 trator, 2 colheitadeiras e uma serra para subir de 1.800 metros. Só subia um Jeep que nós trouxemos e um trator D14 de esteira. Nada mais subia. Nada mais subia. Que essa tua colocação, realmente, as pessoas não estão preparadas para o que vem. Não, de maneira nenhuma. E essa compra dessa terra aqui, já veio de Rio Verde com ela comprada? O que eu fiz? Eu deixei a minha família segura, que eu tinha essa loja, nós temos essa loja lá até hoje. Agora, 27 de março, fez 39 anos no mesmo lugar. A gente nem acreditava que desse certo, porque naquela época que nós chegamos, de 10 homens, 8 usavam chinelo e bermuda. Sim. A gente falou, como é que nós vamos vender botina num lugar desse? Tem jeito, tem que ter pessoas categorizadas para fazer essa mudança. Engenheiros de trânsito super profissionais de cidade grande que vem para cá e faz essa cidade mudar de um dia pro outro. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e Biotecnologia é uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras
inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Mais um Chama na Botina, o seu programa Cash semanal. E essa semana nós temos Prata da Casa, não é, Lara? Sim, os convidados da casa, Prata da Casa. Bom demais, né? Porque vocês já sabem, a gente conta histórias e você pode acompanhar não só esse programa, mas todos os nossos programas dos últimos 4 anos, né, Lara? 4 anos, fechamos agora em abril. E você pode acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo SoundCloud, pelo Spotify e pela Rádio Boa Notícia, todos os sábados de 8 às 10. Então, todo sábado tem um programinha novo aí, uma edição nova, um bate-papo gostoso pra gente contar mais uma história que faz conexão com o agro, não é verdade, Lara? Faz toda a conexão, né? A gente já trouxe várias histórias e tanto respectivamente dentro da porteira, fora da porteira, pós-porteira, trazendo sempre uma forma para que quem nos acompanha tenha informações, né? E goste do programa, porque 4 anos são 4 anos. Já fosse criança, já estava caminhando, já estava indo para a escola. Exatamente. Desse jeito. E vamos apresentar nosso convidado de hoje, então? Bora. Então, hoje nós temos uma pessoa aqui que parece que tem muita história para contar. Então, eu vou deixar ele se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho dessa história. Primeiramente, boa tarde, Lara, boa tarde, Ediana, boa tarde, Fábio. É um prazer imenso ter sido convidado para estar aqui com vocês. Isso nos enaltece, nos engrandece e mostra que a gente está vivo, que nós estamos causando nas pessoas um impacto de alguma forma. Isso é muito importante, estou aqui à disposição, fico muito feliz de ser convidado por vocês. Que bom, que maravilha. Mas conte seu nome e de onde que o senhor veio. Eu me chamo José Divino da Silva, sou de Rio Verde, Goiás, cheguei aqui em Balsas em janeiro de 2000, vim para cá, deixei o meu lugar para comprar terra no Maranhão. Olha só. Eu tinha umas pessoas que me influenciaram a vir para cá. Essas pessoas eram localizadas no Tocantins, ali no Campos Lindos, e eu vim para cá por intermédio deles e me estabeleci em Balsas. Tive uma época ajudando eles lá na Serra do Penitente, na Batavo, depois adquiri umas terras e fiquei por aqui. Eu sou comerciante, mexo com fazenda, mas sou comerciante por natureza. Fui comerciante em Rio Verde. Essa loja que nós temos lá agora, em março, fez 39 anos no mesmo local. Está aberta. Um segmento completamente diferente do meu hoje. Mas nós lidamos lá com fabricação de botina. A gente é perito nisso aí, a gente fabricou botina há 25 anos. Isso a gente faz com o olho fechado. Me chama até a atenção. Chama na botina, né? Você vê como é que é o destino, né? Olha. Aí eu vim pra cá, fui mexer com fazenda, mas tive comércio da mesma forma, montei a Michelin e fiquei 15 anos ali. Da Michelin eu montei outra loja de pneus, chamava Jamil Pneus. Depois parei com o segmento de pneus e entrei no outro segmento, que foi o segmento do eucalipto. Mas estou aqui firme no comércio e na roça. É uma história. Olha a história. É história aí desse negócio. Porque assim... Isso aqui tem muita como a gente tem muita botina, né? Pra andar, pra contar. Olha, fabricar botina há 25 anos é botina, menina. Se tu colocar... Dá uns par. É botina pra danar. E, seu José, você falou que... Né? Eu ia até perguntar como é que ele prefere ser chamado ou como ele é mais conhecido, né? Porque... quando tem um nome assim duplo, tem muito essa questão. Como que as pessoas conhecem os... Zé Divino. Zé Divino. Balsas e Rio Verde. Lugar. Então, mas assim, como é que foi essa saída, né? Rio Verde é uma big de uma cidade, a gente sabe como é que Rio Verde é uma cidade bem avançada, uma cidade moderna, né? Uma cidade, financeiramente falando, ela se destaca ali no Goiás justamente pelo agro, né? Exato. O agro movimenta toda uma cidade e a gente sabe como Rio Verde, assim,
do tempo que eu conheço Rio Verde, ela deu um boom gigantesco, né? Ela Exatamente. se transformou num polo de agro, de comércio. Coisa. Né? E fora a feira pecuária lá, que ganhou né, repercussão nacional agora. Exatamente. É uma das que começam as aberturas de feira. Quarta-feira do Brasil. É quarta-feira do Brasil, Pois é. exatamente. Então, assim, é uma diferença muito grande. Muito grande. Porque a gente está falando de 25 anos, eu e Jana que estamos em Balsas, quase teve pouco mais ação. A gente sabe que Balsas está mudando mais de 10 anos para cá, né? Então, como é que foi, assim, essa mudança? O povo de lá achava, assim, tudo é doido, como é que foi isso? É até interessante falar desse ínterim, porque eu tinha fazenda em Rio Verde, depois eu vendi essa fazenda para liquidar dívidas inclusive do agro. Eu tinha essa fazenda, vendi, paguei umas dívidas que eu tinha no Banco do Brasil, fiquei sem fazenda. E a gente, que é nascido e criado da roça, não vive sem isso. Aí, entre aspas, eu tinha esses pessoal que vieram para cá, e dentro de poucos anos, estabeleceram aqui em Balsas, uns 4, 5 anos, já estava muito bem. Vieram de lá pior do que eu vim. O que eu fiz? Eu deixei a minha família segura, que eu tinha essa loja, nós temos essa loja lá até hoje. Agora, 27 de março, fez 39 anos no mesmo lugar. Como eu já disse, fabricamos botina há 25 anos, estamos no mesmo segmento até hoje. Essa loja ficou com meu filho. E eu vim só para Balsas. Fiquei 2 anos só. A minha esposa veio depois e eu me estabeleci aqui. É até interessante falar essa mudança. Quando eu vim embora de Rio Verde era Balsas hoje. Ninguém tem a experiência e sabe o que acontece com uma cidade quando chega uma empresa como chegou essa Empasa. Eu vou contar rapidamente para vocês. Rio Verde, em 144 anos, tinha 150 mil habitantes. Em 28, fazendo agora que a Perdigão e a Sadia foi para lá, tem 340 mil habitantes. Em 28 anos, teve mais habitantes do que em 150 anos que Rio Verde teve. É uma coisa interessante. Os maranhenses, nós, que já estamos aqui também, que eu já me considero balsense, a gente não está preparado para o que está vindo aí. A gente que tem experiência como eu tenho de lá, isso aqui vai virar uma loucura que a gente não vai acreditar. A minha cunhada entrou na Perdigão, quando abriu, tá até hoje. Ela fala, Zé, só junto com a Perdigão veio 150 empresas para prestar serviço para Perdigão. Então isso vai acontecer em Balsas. E a gente tem que se preparar para isso, as nossas autoridades, os nossos governantes têm que se preparar para isso. Porque não é fácil uma cidade ter uma transformação como essa. Então essa é a pergunta que você me fez. Não foi fácil a vinda, não. Cheguei aqui, eu cheguei num domingo, na segunda-feira nós fomos levar um carro para lavar, aqui abaixo um pouquinho aqui da entrada do aeroporto, tinha um lava-jato aqui, e aí eu deixei um parceiro meu, que eu vim com ele para trabalhar até para ele ali, e fui lá perto da delegacia resolver uma coisa. Era tão difícil, Balsas, que eu lá no final da contorno e ele aqui, nós não falava no telefone. Não tinha como falar. E eu perdi a rua, que tinha chegado um dia antes. Perdi esse homem. Fui achar esse homem, era 10 horas da manhã. Ele queria me matar, falou que ia me matar, porque eu tinha largado de ele, era um cara já muito rico, muito enjoado, muito orgulhoso. Queria me matar, disse que ia me matar. E me pôr no primeiro ônibus para trás. Fugiu e me deixou, entendeu? Então essa é a história que você me perguntou. Estragar milagre. Eu não sei nem onde eu tô. Você entendeu? Porque a cidade era bem menor, era mais difícil para se ter. Mas, seu José, eu acho assim, ó, que essa tua colocação, realmente, as pessoas não estão preparadas para o que vem. Não, de maneira nenhuma. E, principalmente, quem vai pleitear trabalho. Se não se qualificar, vai ficar para trás. Vai vir gente de fora e vai pegar lugar e vai. Verdade. E nós estamos batendo nisso aqui, né? Exatamente. Tem cursos aqui profissionalizantes aqui no próprio, a ProSoja de Balsas. Então, assim, se preparem, eliminado aqui, tá? Inclusive, o pessoal 50 mais, 60 mais que estão voltando, as pessoas querem esse público. Exatamente. É por causa da qualificação, a experiência, né? Exatamente. E dessa maneira vai faltar muita gente. E fora essa geração 50 mais, 60 mais,
que eu ando vendo por aí é justamente porque é uma geração que não é viciada nesse trenzinho aqui. Exato. Isso daqui acaba tirando a produtividade do trabalho. Muito. Né? E essa meninada que tem 25 anos nasceu com isso aqui na mão. Não Já sai de dentro da barriga. Então, assim, é complicado nesse sentido. Mas é bem interessante isso, né? Então, assim, que as pessoas ouçam como é Rio Verde hoje, como está Rio Verde hoje, né? Ela é referência mesmo, e Balsas a gente está caminhando Para isso. isso. tem muita oportunidade. Temos que se preparar. Hoje a gente vai andar em Balsas, tá difícil andar de carro em Balsas. Hoje. A gente não sabe como é que vão fazer, porque tem que ter estratégia, né? Criar mecanismo para que a cidade se mova melhor, né? Tem jeito, tem que ter pessoas categorizadas para fazer essa mudança. Engenheiros de trânsito super profissionais de cidade grande que vêm para cá e faz essa cidade mudar de um dia para o outro. Isso nós temos exemplo também em Rio Verde. E já organiza agora, pensando para o futuro. Isso, Que é o principal o futuro tá aí, Já essa tá- porta batendo na porta, né? Porque Os novos loteamentos, Exatamente. que já tem não, e a gente sabe que, assim, né, nós aqui que viajamos de carro, andamos em outras cidades de carro, a gente sabe que o trânsito aqui realmente é uma coisa mais caótica. Né? Exatamente. Então, mas Esse movimento. e com toda essa mudança, seu José, o senhor anda vendo, esses dias eu vendo, ontem eu fui pra aula, e quantas casas que na época que eu cheguei aqui com 16 anos que estão sendo desmanchadas, né? Estão sendo reformados. Aí tá mudando até a nossa memória visual, principalmente do centro da cidade. Como um avião decolando. Exato. Balsas está fazendo isso. Muito rápido. Rápido demais. Rio Verde, quando começou a desmanchar essas casas baixinhas, pregadas uma na outra, foi quando Rio Verde decolou. Começou a desmanchar, você via aquele tapume aqui, na outra esquina, quando foi questão de 2 anos, tinha mudado tudo. Só construção nova, é o que está acontecendo em Balsas hoje. Exatamente. Construções novas, bonitas, Olha, né? quando nós Funcionais, porque... quando nós chegamos aqui, né, eu tinha 16, tinha 2 hotéis. Pois é. Olha quantos hotéis Balsas tem nisso. A gente estava falando de academia, Fora isso. né? Então, assim, são coisas que mostram uma mudança realmente na cidade, nos aspectos estruturais, mas a gente está falando também de qualidade de vida, né? E tudo que vem junto com isso, né? Exatamente. A faculdade trouxe muita gente. Muita gente. Mas, assim, voltando ao nosso convidado, né, que a gente generalizou agora. E essa compra dessa terra aqui, já veio de Rio Verde com ela comprada? Foi depois que veio trabalhar aqui que comprou? Não, eu vim me estabelecer e esse cara me deu uma segurança grande. Ele já estava aqui, bem sintonizado, já bem de vida, com 5 anos aqui. Ele já tinha fazenda no Campo Limpo, já tinha fazenda em Balsas. E eu vim ajudar ele. Porque ele precisava de mim, porque eu tinha uma mão de obra justamente qualificada, porque ele precisava. Sim. Ele não conseguia achar que uma pessoa para tocar uma fazenda dele, e eu vim para fazer isso. Então aí eu fiquei 2 anos aqui com ele, e nesses 2 anos eu comprei essa terra. Comprei a primeira terra que eu comprei em Balsas. E aí eu peguei até o maquinário dele, fui fazer essa terra minha, fiz todinha, e logo em seguida foi quando a Michelin estava... Aí eu montei uma loja de pneus importado e pneus usados. E como a Pneus Rio Verde, que era a loja nossa, era a maior compradora da Michelin, a gente comprava pneu da Michelin para servir os nossos clientes caminhoneiros. Quando foi passar a bandeira, o nome da Pneus Rio Verde foi o primeiro a ser citado. Tava o Pneus Rio Verde, a Mardisa de São Luís, que hoje está em Balsas, e uma empresa do Rio de Janeiro. E como a gente tinha um score muito bom lá dentro, a gente ganhou essa preferência. Compramos essa Michelin, o nome da Michelin, que é uma franquia, né? Montamos ali pertinho, que até hoje está lá no mesmo lugar. Hoje é do Célio Daniel Argo, eu passei para ele na época, fiquei 15 anos e passei para o Célio. Eu estava muito estressado na época, voltei para a fazenda, fui mexer só com gado. Fiquei 6 anos, mas aí... Acontece o seguinte, quem é comerciante, quando você abre a gaveta, todo dia tem dinheiro na mão. E na roça, a roça, você tem que ter dinheiro no bolso para levantar. Então me deu aquela falta de dinheiro, eu voltei para Balsas, aí montei outra loja, já tinha vendido a Michelin, montei uma loja chamava Jamil Pneus. Fiquei mais uns anos e da Jamil Pneus eu já vim eu já fui para a loja de eucalipto.
Nossa. Mas essa trajetória minha foi, como você perguntou, Lara, foi muito difícil. Eu custei muito adaptar em Balsas, aquilo que a gente tinha tudo sobrando lá que faltava, sabe? Inclusive a pamonha, eu sinto falta. Eu disse até, pela pose dele, eu sendo farol, vou falar, não. A gente sentia muita falta. Aí minha esposa veio com 2 anos, eu tive mais um suporte, porque eu morei nesses 2 anos na casa da doutora Rosana, aquela dentista. O marido dela é primo primeiro da minha esposa. Me acolheram muito bem, porque naquela época também não tinha uma moradia em Balsas. Um kitnet, uma casa para alugar, não existia. E eles me deram uma guarita lá, tinha uma casa no fundo, me deram para mim morar. Minha esposa veio e ficamos lá mais um ano, quase um ano. Aí a minha filha formou, ela cuidava de uma loja nossa em Rio Verde, a gente tinha 2 lojas de calçado. Ela veio para cá e aí formou e veio para cá. Formou em farmácia e veio para cá para ficar conosco aqui, né? E seu filho continua Meu filho continua com a loja lá. E aí ela ficou na farmácia 3 anos, falou, pai, não quero isso. Olha só. Quero uma loja de botina. Estava acostumada. E aí, o que nós fizemos? Montamos aquela loja, que hoje está ali para todo mundo ver, o Rancho Campeiro, né? Que hoje é um sucesso tremendo, graças a Deus. A gente nem acreditava que desse certo, porque naquela época que nós chegamos, de 10 homens, 8 usavam chinelo e bermuda. Exato. A gente falou, como é que nós vamos vender botina num lugar desse? Mas aí acreditamos e hoje está aí o sucesso na loja que está com 12 anos, uma loja que tem brilhado a cada dia. Isso é um orgulho para nós. Sim, com certeza. E nós fomos muito bem acolhidos. Principalmente a Kalinka, que tem mais juventude, teve mais amizade, o meu engenheiro agrônomo, eles fizeram um leque de amizade tão grande que a gente não acredita. E por isso estamos aqui. Balsas tem esse... Eu às vezes sou assim meio chorão mesmo. Não, mas ela fechou. Ou falo em bom coração, Que dá emoção, né? eu fico emocionado realmente. Viu? Fico emocionado realmente. Mas isso é bom. Eu acho assim que pessoas que fazem como eu, acho que tem um coração muito bom. Porque eu, graças a Deus, tenho um coração muito bom. Não, e você se emocionar com a sua própria história, é como um amigo nosso que veio aqui, né? Ele falou assim, gente, eu queria tanto contar isso e que as pessoas ouvissem isso que eu tô falando. Então. Porque, né, a gente sabe que essas gravações ficam por muitos anos. Exatamente. Né? E as pessoas veem muitas vezes assim, se eu fizer, eu falo sempre, ai, fulano anda de carrão, não sei o quê, mas ela não sabe como é que você fez para chegar onde você está. Eu tenho uma biografia que um repórter de Rio Verde um dia fez comigo. Eu acho que tem uns 40 anos, porque eu tenho 25 aqui. Uns 36. Então ela tá dizendo, Ela tá até hoje na parede, guardada. É coisa mais linda. Toda vez que eu leio, eu choro. Porque foi quando eu comecei minha vida de botina, sabe? Então, assim, é uma história, realmente. Né? É um legado. Não queira um legado. É um legado, sabe? Isso é muito bom. Infeliz das pessoas que não têm uma história para contar, né? Verdade. A gente, graças a Deus, que nós temos, né? Seja rindo ou seja chorando, nós temos, né? Preferência que chora e isso aqui. Então, é verdade, é verdade. E desculpa, Lara. E a sua esposa, aí quando chegou aqui, mesmo com o desafio de estar vindo para uma cidade que estava começando, ela também topou o desafio de ficar aqui. Sim, sim. Ela sabia que eu estava muito sofrido aqui. Sim. E ela esperou as coisas ficarem mais firmes lá também para vir. Porque, graças a Deus, eu tenho um orgulho de ter deixado a minha família estruturada. Uma coisa que nós gastamos a vida inteira para fazer foi essa loja de botina e essa fábrica. Eu deixei intrínseca. Falei, vocês estão estruturados. Agora, eu não estou. Eu vou à procura de algo. E realmente deu certo. Mas eu sei quanto isso me custou também. Com certeza. Principalmente o desafio, né? Me custou muitas águas nos olhos, caídas dos meus olhos. Quantas vezes eu estava na roça e eu cheguei numa semana, na segunda-feira, na quarta, eu assumi uma lavoura para fazer uma roça, 2.500 hectares, 102 peão braçal, 5 tratores, 2 colheitadeiras e uma serra para subir de 1.800 metros. Só subia um jipe que nós trouxemos e um trator D14 de esteira. Nada mais subia. Nada mais subia. E eu encarei esse desafio. Com 2 anos nós vencemos. Hoje sobe lá, roda o trem com 100 toneladas. Sobe mesmo. Então, coisa mais boa, eu tenho esse orgulho de falar que eu fiz aquilo lá.
E ali, Ficou tudo na minha responsabilidade e eu consegui fazer. Deus me deu muita força. sim, Consegui. orientou, né? Me orientou. E essa pessoa, só não precisa falar o nome, é goiano também? Goiano também lá de Rio Verde também. Ah, É de Rio Verde também. Mas é um cara muito vivido, um cara que tá muito bem de vida. Ele é um cara muito bacana. Ele chama Belarmino Prado de Souza, não tem segredo, não. Não, é que a gente só fala assim aqui muitas vezes. Exatamente. É um cara que hoje tá muito bem de vida. Tem uma... A gente nem sabe o tamanho que é. Isso é um cara que é trabalhador também, né? Isso é muito importante. E na roça do goiano, o que tem lá? Na propriedade do goiano? Na propriedade do goiano tem vaca, tem cerro, né? E tem produção, né? Sim. Banana, tem laranja, mamão, abacaxi, tem mandioca, tem de tudo, né? Porque você morar na roça e não ter fartura, você tá passando seu tempo batido, né? Essa é a terra. Umas 400, 500 galinhas, leite, gente. A gente tem leite e queijo todo dia, o Fábio conhece. Mas tu ainda tem essa propriedade lá na Serra ou sou Não, eu tenho ela hoje em outro lugar. Eu tenho ela hoje em outro mais lugar. próximo aqui da Mas cidade? no Ouro. Córrego do Ouro. Tem uma no Córrego do Ouro e tem uma outra propriedade aqui também no Ginipapo. Ah, sim, aí fica mais... Mas ela não. O senhor faz bate e volta pelo... Exatamente. Ela não tá com grãos, é só. Não, é só produção de gado. A gente não mexe com grão, não. Sim. A gente sabe porque hoje, a lavoura, o agro é muito caro, né? A gente tem uma estrutura muito grande, não adianta mentir, né? Não. O agro é muito caro. E a gente não tem situação de hoje ser do agro. A gente é do agro, mas não mexe no agro, né? Não, na verdade, não é só, não é. Não, os agros não mexe com os grãos, né? Mas graças a Deus o meu genro engenheiro agora, Então, os caras mais conceituados aqui, graças a Deus. 500 galinhas de ovo vai o quê? A gente não tá dando conta, Lara, é do milho pra tratar dela. Milho de R$90 saco. Aí você disputa assim, o goiano vai plantar milho, aí ele olha pro milho, dou pra galinha ou faço pamonha? Ah, A galinha morre todo dia. Não, moço, não fale pra mãe, né? Pelo amor de Deus, estou de vontade. não, eu sei, eu sou goiana, e aqui eu brinco de vez em quando. Você é goiana também? Eu sou goiana, eu sou de Pirenópolis. Pirenópolis? Terra boa, hein? Eu sou goiana de Pirenópolis. Lugar do Zezé, né? Zezé, lugar do Zezé, lugar dos lugares. Ah, sim, de questão de turismo, né? Ela é ainda colonial e muitos festivais, Pirenópolis, realmente, nessa Aquela região toda ali, Goiás Velho. Sim. Ano passado eu estava em Goiás Velho, posei lá, graças a Deus. Agora começa, né? Ela fica mais bonita ainda. Pois é. Mas então é isso, a vida da gente tem tantos retrocessos, né? Mas ainda bem que Deus nos dá orientação e sabedoria para você vencer esses problemas. Porque é muita dificuldade. Com certeza. Essas mudanças, às vezes, se a gente for fraco, não consegue. Não, e nós conhecemos. Ultrapassar. Nós conhecemos muitas histórias, né? Quando você comentou que você vendeu a fazenda para quitar dívidas do agro. Quantas histórias nós sabemos que passou por aqui? Aquela época o agro, os grãos, era muito difícil. Assim, você produzia, você não tinha para quem vender. Para produzir era difícil, que não tinha tecnologia, não tinha escoamento, não tinha nada. Era tudo do braço. A gente tinha trator, tinha máquina, tinha tudo, mas era praticamente tudo do braço. Aí você não tinha para quem vender. Então você sofria demais. Sim. E a gente... O preço não era bom, nada, não tinha para quem vender. Horrível aquilo. E hoje com essa tecnologia, hoje mundialmente falando, tudo que você colhe aqui hoje, o mundo inteiro quer. E quem ficou, né, assim, que começou lá do início, a gente fala, é persistente, não é doido mesmo. Tá. Hoje quem segurou nos grãos, hoje no agro, mesmo tá muito bem de vida. Como, né? É muito assim, é uma coisa, é um trem louco demais. Nossa Senhora, graças a Deus. Por um lado também tem a coisa do 8,80, né? Porque a gente costuma falar assim, dentro do agro, na produção agrícola principalmente, você tem a situação que você pode fazer tudo certinho. Mas se o tempo não ajudar, né? Quer dizer, é a parte dele, que você não tem domínio. Você tem que estar sempre olhando pro céu. Não... Você tem que estar pro céu rezando. Muita chuva. Tem que ter uma boa cruzagem com São Pedro, né? Também pouco não pode, né? É difícil. Não é fácil, não. Tem que ter Hoje, Adriana, assim, hoje a tecnologia é tão grande. Sim. Que hoje, assim, os caras são tão afinados. Naquela época, como que a gente previa? Tinha uma previsão que ia chover daqui a tantos dias. Hoje os caras controlam tudo. A base de Deus controla tudo.
né? O cara fala, ó, tal dia vai chover, eu vou fazer isso porque tal dia vai chover na minha roça, você entendeu? Então, assim, é uma facilidade. Ora, as sementes que foram multiplicadas. Aquela época da gente não tinha seguro, não tinha nada. Você perdeu a roça, você perdeu tudo. Você ia pra lona mesmo. Eu ainda aguentei 4 anos, de 3 para 4 anos. Aí no 4º ano eu tive que vender minha fazenda porque eu sou um cara, graças a Deus, meu pai e minha mãe me ensinou a ser muito honesto e honrado. E eu tinha 2 avalistas que eram os maiores homens de Rio Verde no meu contrato. Um era o tio Jerônimo, irmão da minha mãe, e o outro o Silvério Guimarães de Oliveira, que era um primo primeiro dela. Quando eu perdi naquele 4º ano, o Banco do Brasil não ia atrás de mim. Ligava para ele, Jerônimo, a conta do Zé Divino. Ele ligava para mim, ele ia atrás de mim. Ei, meu filho, e a conta lá, como é que nós vamos fazer? Eu, graças a Deus, vendi minha terra, paguei e vim embora para Balsas. Graças a Deus, restabeleci minha vida aqui. Eu tenho muito orgulho disso. E assim, as pessoas também, quando escutam você falando isso, eles pensam assim, nossa, mas na época que o seu Zé tá falando, a inflação nesse país era galopante, os juros comiam demais. Depois, nós temos um pneu, um trator, tomava. Era verdade. Então, assim, era coisa... as negociações eram mais intrincadas. Acho que um dos poucos que cresceu nessa época foi só o supermercado Mateus mesmo. Eu tive assim, eu tenho um orgulho grande também. Eu casei com 18 anos. Sim. Hoje o meu filho mais velho tem 46 anos e a minha filha tem 40. Então eu casei muito novo. Com 1 semana e pouco que eu casei, eu já fui para a fazenda cuidar daquilo. Eu tinha aprendido aquilo quando eu era novo, não tive dificuldade nisso. Eu só tive dificuldade quando eu chegava no Banco do Brasil para fazer um projeto de lavoura. Os caras olharam em mim e pensavam que eu era menino, que eu tinha 18 anos, pensavam que não tinha nem responsabilidade. Então, assim, meu pai vai vir pós. Foi um outro desafio muito grande que eu tive. Até eu fazer esse nome meu ser observado pelas pessoas, eu sofri muito. Mas, graças a Deus, tive muita honradez no meu trabalho, sempre. E hoje eu digo assim, o prazer que eu tenho de viver em Balsas, a gente chega lá em Rio Verde, chega lá na cidade da gente, a gente, assim, vê o quanto a gente não cabe lá mais. E hoje aqui a gente tem tudo na mão, eu sempre falo, meu pai está com 93 anos, fala, meu filho, volta para trás. Olha. Meus parentes, meus amigos, como que volta? Se nós vivemos bem aqui, vamos voltar para lá para viver mal? A nossa vida aqui hoje é muito boa, né, Fábio? A gente vive bem, tem fartura, tem nome, tem crédito, tem prestígio para dar e vender, e a gente vai voltar para lá para viver mal? Hoje nós vivemos muito bem aqui. Aí como é que nós vamos nos enquadrar lá? Então Balsas hoje, eu falo que Balsas acolhe a gente. A gente não tem como ir embora de Balsas. Hoje eu falo sempre brincando, mas é uma grande verdade. Como que eu vou morrer aqui e vão me levar para enterrar em Rio Verde? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu tenho que ser enterrado aqui, porque meu lugar a gente cria as raízes. E você depois, você não se sente mais pertencente àquele local. Você pertenceu àquele local até certo tempo. Você tá entendendo? E aí, quando o mundo te chama para outro lugar, eu sempre falo isso, ninguém vem assim para dizer, eu vou para lá porque o lugar é lindo, maravilhoso. Não, nada. Porque quem veio nessa história de que é lindo, maravilhoso, não aguentou ficar. Não. Então hoje... A gente vem procurar uma raiz, né? Procurar uma raiz. Exatamente. E aí essa estruturação faz falta, né? Pois é. Porque não é só, assim, a gente sabe que a família é que é a gente. Mas a gente não vai passar o tempo inteiro colado na família. E até isso a gente agradece a Deus, porque há 25 anos atrás as oportunidades eram imensas. Hoje, 25 anos depois, ainda são grandes demais. Exato. E lá? O que a gente vai ser, um grão de areia? Hoje não é mais Eu com 65 anos não vou nem a prefeitura me aceita mais para trabalhar. Imagina se eu voltar para lá para fazer o quê? Então, o lugar da gente que é muito... E a gente tem vários exemplos, inclusive, de pessoas que foram embora, né? Assim, pessoas que são daqui da sociedade que a gente conhece mesmo. Assim, que foram embora, vão falar... Retornaram. Não, porque aqui não tá muito bom, que não sei o quê. Passaram nem 6 meses e voltaram. Por quê? Porque aqui, quer queira, quer não, e é o que a gente estava falando, é uma cidade que está em crescimento, tem movimentação, e aqui a gente é conhecida por aquilo que a gente faz. Então, em qualquer profissional, se você trabalha bem, as pessoas vão te conhecer e vai ter esse histórico, né? E se você vai para uma cidade grande, você é mais um. E aqui a vantagem aqui é o seguinte, eu sempre falo, aqui a gente ainda consegue realizar sonhos.
E numa cidade daquela? Aqui você sonha, falou, tal ano eu vou comprar uma fazenda aqui, outra fazenda. Você trabalha e você consegue atingir aquilo. E lá parece que as coisas correm de você. Você é tão pequeno que as coisas correm de você. Aqui é o contrário. Sabe? Então, Balsas, essa região nossa, é muito acolhedor, é muito bacana. Fora, né, como a gente fala, assim, a gente sabe também como ficou caro, né, o terra ali pra cima. Exatamente. Então, assim... Não, fora do comum, ninguém consegue adquirir mais, né? Quem tem, tem. Lá hoje, um alqueire de chão é 5 mil sacos de soja, se quiser, se não quiser. Não tem lógica, é uma coisa exorbitante. Hoje R$1 milhão é um hectare de chão, quase. Exatamente. É o que a gente vê no jornal, quando... Agora eu fiquei uma semana e pouco, meu pai que estava fazendo aniversário, é quase R$1 milhão um hectare de chão. Então, 5 milhões de reais um alqueire de chão lá. É muito difícil de sobreviver, né? E com isso para gerar uma receita dessa, você tem que ter pelo menos aí seus 500 hectares. Exatamente. Para dar receita. Receita, não é lucro, gente. Não. Mas isso é movimentação. É o que entra e o que sai, né? Mas não é, lá já não tá como aqui ainda, né? Aqui a gente vê gente chegando, comprando propriedade, lá estagnou já faz um tempinho, justamente por causa disso. Aquela história, quem tem, não precisa sonhar, quem não vai sonhar, não vai não, que não vai ter não. Vai para outro mundo. Não vai não, vai passar fome lá. E a gente vê, né, assim, eu tava até comentando hoje, eu lendo uma matéria nessa questão até de segurança, né, pública, um sommelier que foi trabalhar num restaurante, Goiânia agora está se destacando muito por causa de restaurantes famosos, e ele falou, eu troquei o restaurante de São Paulo para vir para cá, para uma cidade menor, justamente por causa de qualidade de vida e segurança para a minha família. Então, o que a Goiânia fez para mim foi isso. E a gente sabe que lá também tem muita gente indo para lá, muitas empresas indo para lá, né? Justamente por causa dessa questão. Que, como você comentou antes, muitas coisas para melhorar tem que ser as autoridades públicas, tem que ser governantes. Pensar num todo e dizer, olha, né? É como a gente brinca aqui, né, Diana? A gente fala na questão de tanto que pedem para que a gente, mas o agro não preserva, o agro não cuida, o agro não sei o quê. Olha dentro da cidade como é que tá o nosso rio, que é um patrimônio que a gente bate tanto, que quando tá chegando a época do verão, que a gente usa tanto. E também não tá tendo esse cuidado, dessa proteção, né? Eu falo os moradores da cidade. Que quando você mora na roça, você tem água, porque tem gado, tem água. Exatamente. Qual que é a coisa que você mais preserva nas suas... As nascentes e a própria vertente da água, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, né? Sem ela é a vida, né? Não, ainda mais o goiano. O goiano moraense até que muito não, mas o goiano não se vê numa propriedade sem a orla. Tem que ter um córrego. A gente tem um córrego. A gente não se vê sem uma água corrente. Aqui a gente mora aqui 2,5 km da cidade, a gente não mora aqui na cidade, nós moramos na chácara aqui, sabe do Caraá, a gente não tem água corrente, tem só poço artesiano, a gente fica perdido. Parece que falta alguma coisa. E a gente acostuma, né? Exatamente. Não, é engraçado que não tem nada a ver com, tipo, tomar banho. Não. É o sentimento de vida que ela traz em relação à aquela fartura. Entendeu? E a gente lá tem muito assim, rego d'água, né? Sim. Tira o rego d'água do córrego, passa dentro da varanda da casa, da varanda da cozinha, assim, aquela coisa. Aqui, toda fazenda, de 10, 8 tem. Coisa mais linda. Aquela bico, chama bico, né? Aquela agona dentro, assim, da cozinha, assim. Você só vê. Lava a louça, lava. E aqui você não vê, eu nunca vi isso no Maranhão, 25 anos que eu tô. Não tem. Costume, né? É verdade. É costume. Você Divino, já estava falando antes da Michelin. O senhor abriu a outra empresa, né, a Jamil. E aí, depois da Jamil, o senhor fechou, vendeu, como é que foi? Não, essa loja eu fechei ela. Eu vendia pneus importados. Eu tinha uma distribuição desse pneu lá em Ponta Grossa, no Paraná, e lá na divisa mesmo do Paraguai. Tinha uma empresa que distribuía esse pneu, comprava, passava para cá, esquentava esse pneu e a gente trazia para cá. Eu fiquei mais uns 4 anos, 3 para 4 anos,
uns 3 anos com essa Jamil Pneus. E na época, assim, foi aquilo que eu te falei. Eu fui ficando, assim, com vontade de ficar só com gado mesmo na fazenda, assim, é muito mais tranquilo, é o sonho da gente, é o que a gente ama mesmo, não adianta. E aí fiquei mais uns anos, assim, fui largando do comércio da loja e eu acabei com essa loja. E aí tem quanto tempo isso? Ah, Mais ou menos assim. isso já tem uns 10 anos. não, tem uns 7, 8 anos já. E aí o senhor foi mais ou menos esse tempo que o senhor aguentou ficar longe do comércio, então? Mas mesmo assim eu não fiquei... Funcionou... Mesmo assim eu não tinha loja física, mas eu tinha uma parceria numa usina de grãos aqui no Balsas. Até você deve conhecer o Denner da Celeste Padrão. Sim. Nós ficamos juntos ali uns 3 anos ali. Eu tinha um capital de giro, eu coloquei lá dentro esse capital e aquilo que a gente comprava com esse dinheiro meu, a gente partia no meu lucro. Foi uma coisa muito boa que eu fiz, sabe? Foi muito bom. Foi um dos melhores negócios que eu fiz em Balsa até hoje, foi isso. Eu ganhei muito dinheiro com pouco trabalho. Pouco problema na minha cabeça. Sim. Eu não tinha peão, não tinha água, luz, telefone, não tinha nada. O que comprava com o meu dinheiro, no final eu fazia um relatório, final do mês, comprou isso aqui com seu dinheiro, deu tanto de lucro, metade é minha, metade é sua. Foi uma coisa muito boa. Aí foi quando me deu vontade de voltar para uma loja física, sabe? Foi isso. E aí, quando o senhor decidiu, como é que veio a questão dos eucaliptos, então? Eucalipto, eu sou um cara apaixonado desde menino por eucalipto. Eu acho o eucalipto uma madeira muito bonita, muito reta, muito... não tem um galho, não tem nada. Mas aí, aqui na nossa região, não tinha ainda eucalipto aqui tratado. Sim. Era difícil. Aí eu sempre lá em Rio Verde, eu já trabalhava com eucalipto na terra que eu tinha. Era toda fechada, toda dividida, curral, galpão, tudo feito de eucalipto. Naquela época já tinha eucalipto tratado para lá. Sim. No Centro-Oeste, no Sul, no Espírito Santo, no Sudeste, tudo já tinha loja de eucalipto tratado, né? Porque o eucalipto é uma das madeiras que mais são apropriadas para todo o setor da vida da gente. Hoje no Japão, por exemplo, eles usam a casca do eucalipto, usam o eucalipto triturado para fazer 1 milhão de coisas. No Japão, na China, né? Pois é, móveis, justamente. E eu já tinha essa tara por eucalipto, desde lá. Mas lá eu nunca conseguia ter isso. Quando eu vim para cá, que eu comecei a mexer com fazenda, eu tinha essa dificuldade de adquirir eucalipto. Sim. E aí a madeira que a gente tinha era aroeira, era ipê, era angico. Tudo nobres que não pode. Podia tirar. E a gente foi ficando sem jeito de trabalhar, né? Foi até que a gente foi procurar, foi em Minas Gerais, fui andando atrás. Principalmente com a pecuária, né? Precisa. Aqui não tinha, na nossa região, não existia plantação de eucalipto naquela época. Ninguém sabia o que era eucalipto. E aí foi quando eu fui atrás, né? Já almejando isso aí, eu fui atrás e comecei a trazer de Minas Gerais para cá essa madeira para mim trabalhar. Sabe? O senhor comprava lá e trazia para sua necessidade. Na minha necessidade, eu comprava para usar na fazenda, sempre na fazenda, curral, galpão, cerca, né? E aí casa, inclusive, tudo o travamento de casa era de eucalipto. Aí foi quando eu vi que era fácil de trazer. Foi quando eu abri a loja na época. Depois disso. E aí o senhor começou a mexer com isso comercialmente e aí vieram outras coisas junto. Foi, exatamente. Aí eu fui fortalecendo, né? O que eu falei pra você, né? Abria a gaveta todo dia, trocadinho, né? Dinheirinho, e eu tirava o dinheiro dele e levava a fazenda, sempre leva, né? Porque a fazenda você não traz, é difícil, né? Então, assim, aí fui fortalecendo a loja e hoje a gente tem uma loja muito boa, sabe? A gente hoje vê o que é o eucalipto, né? E hoje, aqui pro Nordeste mesmo, né? São muito grandes as distribuidoras de eucalipto, as usinas que tratam eucalipto são muito grandes, né? Depois vem essa Suzano, né? Sim. Com a maior empresa de celulose do mundo, né? E ver 1 milhão de outras empresas, né? Para tratar o eucalipto. E hoje nós estamos bem alicerçados aqui. Mas aí, no caso, o senhor continua trazendo de Minas ou como que é? Porque, por exemplo, quando a gente fala da Suzano, a gente acaba... não é tanta informação que chega também, então assim, quem fornece para Suzano hoje o que vem para Balsas, vem daqui dessa região também ou vem de outras regiões?
tem produção local hoje? Ou essa produção local tem tratamento? Como que é hoje esse funcionamento? Diana, por incrível que pareça, Do que o senhor sabe, claro, né? por incrível que pareça, segundo os especialistas que nasceram e criaram mexendo com o eucalipto, a gente perto deles somos leigos de tudo. Eles dizem que o melhor solo do mundo para cultivar eucalipto é mineiro. Melhor do mundo, não tem no mundo um solo que dá o eucalipto que Minas Gerais dá. Olha só. Em termos de qualidade, beleza, é uma peça, a gente consegue peça em Minas Gerais de 15 metros igual uma caneta, só em Minas Gerais. O eucalipto que tem Maranhão, Piauí, Goiás, Pará e Tocantins não é apropriado para fazer obras, para ser tratado e fazer obras. É eucalipto para celulose e lenha. É um eucalipto torto, ele não dá uma peça comprida, reta, porque o nosso solo não é apto para isso, como é o de Minas Gerais. O de Minas Gerais diz que é o maior do mundo, por isso que tem as melhores lavouras de eucalipto do mundo. Olha só. Só para você ter uma noção, tem uma cidade chamada Capelinha, lá em Minas Gerais. A cidade tem 40 mil habitantes. Tem 56 usinas de eucalipto lá dentro. 56 dentro da cidade. Coisa incrível. Você não só trabalha com isso. Só eu. Lá o menino nasce, que antes de falar papai e mamãe, fala eu. Mas Então é interessante isso. Então é isso, E lá a gente consegue uma peça que você não vê um galho, é como se fosse essa haste crespa. Não tem um galho, não tem um nó, não tem nada. Ela nasceu para ser perfeita. Ela dá um móvel de uma casa, ela dá uma construção de um pergolado, ela dá uma construção de uma casinha, de um chalé, de um deck, ela dá tudo. E a nossa que nós temos aqui, ela é uma madeira que serve para celulose, porque ela tem que ser... A da Suzano hoje, ela é triturada para fazer papel, e essa outra madeira que a gente tem por aqui é usada para fazer lenha. E assim, quando você fala, né, a questão do terroir, né? Então, é toda uma junção desse solo, dessa construção do solo lá. É como os cafés, né? Pois é. Os cafés, a gente tem em vários outros lugares, mas a gente sabe que muitas vezes o próprio solo dá um sabor diferente, dá uma qualidade diferente. Agora nós temos aqui na Baixada Maranhense, já tem um pessoal desenvolveu uma variedade, uma variedade muito boa, porque o eucalipto tem umas 5 ou 6 variedades. Hoje tem uma variedade que chama cloesiana. Ele nasceu para ser perfeito. É um eucalipto feito um clone do eucalipto que era tradicional que a gente tinha. Foi feito um clone dele, desenvolver entre 2 variedades e criar essa cloesiana. Ela nasceu para ser perfeita. Ela é reta, ela é boa de tratamento. Hoje, por que nós temos que chama eucalipto tratado? Se você pegar qualquer árvore de eucalipto, de qualquer grossura que você quiser, ele não dura no sol e na chuva, enfiado no chão 2 anos. E esse tratamento nós não temos no Brasil, só tem no Canadá. Nem Estados Unidos não tem esse produto. Esse produto é importado caríssimo. Ele vem para tratar o eucalipto. Ele faz a célula da madeira virar cerne. O eucalipto, por si, é uma madeira que você pegar um facão, ele corta facilmente. E quando ele é tratado, ele vira cerne. A célula da madeira, ela torce a célula da madeira e a célula da madeira fica intrínseca. Ele fica duro que você vai cortar com o motor de serra, você vê sair fogo na corrente do motor. Coisa que a gente só acredita vendo. E aí acontece aquilo da durabilidade. Sim. Hoje o nosso eucalipto nós usamos 15 anos de garantia. No sol, na chuva, no barro, no dedo do alagado, qualquer lugar. Né? Ele aéreo dura 40, 50 anos. Mas esse tratamento, então, toda essa madeira já vem tratada para distribuidora, sim. Agora, ela é tratada num tonel, tipo esses caminhões que puxam gás, não tem aquele tonelzão, ela é tratada no autoclave daquele tipo, né? A peça vai... tem um carrinho aqui, elétrico, um carrinho aqui automático, ele é carregado com a madeira, entra para dentro do tonel, você lacra as portas, bem lacrada, e coloca o produto com água. O eucalipto, para você que às vezes não tem esse conhecimento, o eucalipto é a madeira que tem mais água no mundo. Sim.
Porque muita gente fala assim, até que planta eucalipto, seca a terra. Certo. Eucalipto acabou com a minha terra. O Eucalipto, pessoal falava muito o eucalipto, o eucalipto retém realmente muita água. Uhum. Como ele é tratado? Você tira ele, deixa ele para decantar, ele perder aquela água para você pôr produto. Porque se você cortar ele hoje e for pôr produto nele, ele não entra, porque ele tem muita água. Aí você deixa ele desidratar uma semana, por exemplo, aí você coloca dentro do autoclave com produto e água. Aí ele vai pegar aquela água com aquele produto e vai reter aquele produto com aquela água para virar seco. Coisa incrível. Curiosidade. Pode falar. Qual é o tamanho máximo, normalmente, de uma peça de eucalipto? O senhor falou que tem peças até de 15 metros. 15 metros. Tudo. Mas, por exemplo, para caber no autoclave, para fazer esse processo. Geralmente os autoclaves são de 10 até 16, 17, 20 metros. Uai. Geralmente, essas peças são tratadas até 15 metros, geralmente. Depois disso aí já não é mais assim Até viável. por causa produto de esporte, né? Não, e porque o que acontece? No pé ela dá uma grossura, se ela for muito grande, ela afina muito a porra. Ela fica inviável para ser trabalhada. As peças são assim, Para tirar do começo ao final da mesma exatamente. estrutura, né? Hoje, assim, as peças são tratadas de acordo com a variedade que você vai usar. Um pergolado é uma bitola, para um chalé é outra, para uma casinha é outra, né? Para uma cerca a gente tem fininha, média, grossa, né? Um curral é um palanque mais grosso, né? Então é dessa maneira. E o senhor tem todos esses Vários. O que a pessoa precisar, a gente tem. Tem, estou. que não tiver encomenda. Tem. A gente, igual o Fábio falou no começo da conversa, nós temos hoje um carpinteiro, lá do Pernambuco, que nós trouxemos há muitos anos para cá, ele faz de olho fechado. Parquinho, para criança brincar, simples com a torre só, ou dupla com duas torres, com a Pontezinha. a ponte móvel. Temos o pergolado, fazemos da maneira que a pessoa sonhar, a gente faz. Temos o chalé, que a gente faz, uma especialidade muito grande que a gente faz hoje, muito chalé, na beira do rio. Principalmente, a gente já fez, perdeu a conta. E casinha, né, a área, assim, tem área que a gente faz uma área bonitinha na beira de uma piscina, um pergolado, uma coisa. Hoje a gente tem essa especialidade, graças a Deus. E o chalé teria, assim, metragem, seu José? Não, uma pessoa... Essa pessoa aqui... Nós conseguimos já, de uns 3 anos para cá, conscientizar as pessoas de Balsas a fazer obras de eucalipto. Até então, quando eu trouxe esse carpinteiro pra cá, eu pagava ele mensal, porque não tinha nada para fazer. Hoje a gente trabalha... Comissão. A gente não sabe nem como é que trabalha. A gente tem tanta obra para fazer e tem obra atrasada com 3 meses. Porque não é fácil fazer obra. Demanda, né? E assim, a demanda é muito grande, graças a Deus. Hoje, o pessoal de Balsas hoje começou a ver um aqui, ver um aqui. E depois que vê. E é um charme. Tem um exemplo aqui. Nós fizemos um pergolado no escritório do Bonini, tem 100 metros. Depois desse pergolado, nós já fizemos 50. Porque o pessoal que vai lá e vê, fala, não, quem que fez? Achei que já fizemos mais uns 50. Aquela tem uma casa subindo o rio ali pro lado da prainha, ali, o Rio Balsas. Tem uma lá suspensa, foram vocês que fizeram ela? Ali ali dentro da cidade? Ali? Não, na chácara. Na beira do Rio Balsas, mas pro lado da Santa Luzia. Foi nós que fizemos. Ficou linda. Eu sei até onde que é. Eu vou mostrar um aqui só rapidinho. Aquela. Porque ela... Nós fizemos lá na loja. Ela ficou alta. Aquilo ali você faz e fez um deck lá em cima, ficou a coisa mais... Nós fizemos agora na loja, fizemos um chalé, um parquinho. O dia que eu fui lá na loja de demonstração. Olha que coisa linda. Dá uma nota aí pra você ver que coisa linda. Esse chalé. Olha que coisa mais perfeita do mundo. E aí ele tava sem vidro ainda. Foi todinho. Que aí depois... Ele é todinho de vidro. E uma porta, né, de vidro também, uma fixa, uma que abre. Isso aí ficou a coisa mais perfeita do mundo. Pra ver? Muito bem feito. Legal. Muito bem Viu? feito. Isso aqui é coisa de se ver. Olha que fica um charme, né? Fica charme. Isso aqui numa ferrada de uma piscina, numa casa, assim. Eu vou te falar no fundo de uma casinha, ao parquinho. Para quem tem curiosidade em relação à questão das casas, faz a base normal de concreto e tudo, e depois vem com a madeira? Como que é? Não, a gente quando vai implantar, a gente já implanta direto com o concreto já. A gente faz a cava, né? Cava, coloca a peça dentro e concreta em volta.
Que aí ela já fica... Deixa ela secar ali e já acabou, né? Só a parte molhada, no caso, que a gente fala. Exatamente. Que vai parede, né? Exatamente. Que seria o banheiro ou um pedaço da... Exatamente. Fica perfeito. Interessante. E aí, assim, E fresquinho. a gente tem que puxar pro lado da gente. Ah, certeza. O eucalipto dá uma obra bonita demais. Você vai fazer de madeira serrada, já não dá o mesmo acabamento. Não. O estilo, né? E ela é uma madeira assim, quanto mais você lixa e mais trabalha ela, mais ela alisa e mais ela fica assim, igual bunda de bebê, aquela coisa mais bacana. E a peça serrada é diferente. Quando você vai fazer, não, ela fica assim grossa. A célula vai para fora. O eucalipto, quando você lixa, a célula amortece e aqui fica liso. E a madeira serrada é o contrário. Ela vai mostrando as farpas. Eu fico imaginando o cara que lá no Canadá desenvolveu o produto para... Mas é porque eles têm muita propriedade de madeira, né? A gente quer assistir o Yellowstone, que é na divisa ali com o Canadá, vê que é pedra E aí não dá uma traça, não dá exato, casa com 100 anos E aqui seria uma região de muito cupim, né? Cupim de solo. Madeira serrada, principalmente, dá de um mês, né? Madeira já branca, né? Não é madeira Então eu acho assim, que o eucalipto é a madeira do presente e do futuro, sabe? É uma madeira de sustentabilidade, a gente trabalha com a cabeça erguida, a gente não tá fazendo nada de errado. Sim. A gente viaja com a madeira. Que é plantação, né? Tem prazer. Certificado. Hoje as empresas que a gente trabalha, se você quiser certificado de garantia com 15 anos, não sou eu que te dou, ela que dá para você. Eu passo o seu número, o seu contato, ele tira os seus dados, já manda direto para você. Você tem um certificado de garantia, não sabe? Seu José, você sabia que, né, o senhor falando nessa questão do eucalipto, né, quando ele fala que trabalha porque não é desmate, né? Não. Mas você sabia que muitas ONGs falam que é desmate, né? Nós tivemos né? Mesmo, né? Nós tivemos um entrevistado aqui, você lembra que ele contou que eles olham aquelas árvores, depois quando é colhida, sei. E se o fala que é desmate. Que é desmate. Eu sei que essa Suzana, né? eu sei que essa Suzana aí, ela tem processo para pagar em 500 anos, eu acho, porque você vê hoje o que essa empresa trouxe para a região do Brasil. Nossa, Imperatriz ali ficou. A geração de renda para o estado como um todo, praticamente, né? Porque... hoje você sai daqui, você vai até Imperatriz, o cara. O que essas terras aí davam, né? Dá. Nada. E são terras pobres para agricultura, mas que servem para o cultivo do eucalipto, que é uma cultura também, assim como a gente está falando, ou seja, desmatou, ok, mas plantou, vai colher, vai plantar de novo. E a área do eucalipto, a vantagem é essa, ela nunca fica uma área nua mais. Você acabou de fazer um corte com 3, 4 meses, o broto tá com 5 metros, 3 metros, 4, 5 metros, coisa incrível, Fábio. Perguntar isso. 90 dias, Fábio, uma coisa incrível. Vem que vem. Ele cresce, a gente não acredita. E é no verãozão duro, cresce. Verão que nada dá, cresce assim, quando você vai lá, fala, mas tem cresceu demais. E é bonito, né? Porque como eles são clones, quando eles estão no primeiro ano, de início, tudo... O alinhamento. Igualzinho, assim, não tem um... Tudo igualzão, é lindo demais. A tecnologia. Seu Divino, quanto, depois, no caso, então, quantos cortes suporta o eucalipto? Depois que ele... Geralmente, depois que ele é plantado, mais 2. Mais 2. Mais e depois, então, ele tem que plantar uma muda nova, realmente. Ali arranca aquela cepa dele, né? Arranca dele e planta uma muda nova. E essa profundidade de raiz não é uma coisa muito grande. Não é de nada. Eu faço. Fácil. Porque como ela só vai para cima, né? A raiz acompanha a árvore que faz a... E a vantagem do eucalipto é aquilo que nós dissemos no início. Ela é uma madeira assim, ela é uma madeira muito... A raiz é muito frágil. Quando você força a árvore, ela já é a gente até fala assim, que é até perigoso quem tem, por exemplo... Cai muito eucalipto. E principalmente, por exemplo, muitas propriedades que fazem só aquela linhas de entorno, né, que fica bonito, mas quando dá um... Mas cai demais. Ele cai muito. É um quebra-vento que não aguenta muito vento. Verdade. A gente dá um quebra-vento... Que o vento dele não pode ser muito. E voltando nessa questão do que vocês trabalham, né? Eu estive já lá na loja, foi comprado até para fazer uma cerca para nós e para fazer o portão.
casa pra criança. Essas casinhas de árvore, casinhas pra criança. Faz tudo. Você todos, porque a gente sabe. Muito competente, nossa senhora. Esse tempo, eu não sei se foi a gente descendo o rio, que eu vi uma casinha numa árvore. Por isso agora eu lembrei de perguntar, né? Esse ano a gente está até fora da Agrobalsa justamente por causa de dificuldade de tempo. A gente tinha que pegar uma obra na própria Agrobalsa, estão fazendo lá pro Paulo DP Conex, e já tem uma obra que está durando quase um mês. E aí nós não conseguimos fazer o nosso stand. E agora não dá mais tempo, ele está terminando essa semana, até sexta-feira ele termina. Mas a gente não consegue mais fazer o stand. O ano passado nós fomos, ficamos 15 dias para fazer. Nós começamos a feira, nós ficamos 2 dias construindo lá dentro. Para fazer uma coisa ruim, melhor não ir. Não, assim. E inclusive o Marcelo tá dos mais achando ruim da gente não ir. Né? E nós, ali é uma vitrine para você mostrar, né? Depois que nós fomos lá, a gente abriu um leque de venda no estado muito grande. Sim. Até então a gente não tinha esse leque de venda assim de fora da cidade. Não tem uma casa lá, porque já tem um ano e pouco que eu fui na loja. Não tem uma casa lá assim, não tem um chalezinho lá que as pessoas também vejam. De demonstração. De demonstração. Tem lá. Tem sim. Como tem de vez em quando você saindo ali pra Goiás Velho, né, tem umas ali que tem essas casas, esses chalés. Pois tem demais, tem. E agora, inclusive, nós lançamos agora uma novidade. Nós lançamos agora uma lenha para fazer churrasco. Opa, as suas carnívoras aqui. Nós estamos com a lenha para fazer churrasco. Um saquinho bonito demais, impresso uma sacolinha, você pega na alça dela aqui, com 6 quilos. Para fazer churrasco. Coisa que... E a carne fica muito mais... A gente nunca esperava que isso fosse dar certo. Deu. Eu sempre brinco lá na hora e falo assim, isso aqui é a nossa salvação. Assim, foi impregnado na mão de Deus e pôs a mão. Hoje as pessoas estão indo atrás pra gente no comércio deles colocar. Você acredita? Eu acredito. Porque não tem churrasco igual Não, tem 2 meses que nós lançamos, mas se você ver a venda... Não, como é que ia dar errado uma cidade com mais de 500 famílias gaúchas? E hoje a gente... E assim, ó... Bem assim. A área assim, lá pro nosso lado, do meio do Brasil para baixo, centro-oeste, sul, leste, sudeste ali, ninguém faz... churrasco com carvão. A gente deve ter contado um carvão pra cá. Lá é só lenha. Isso. E você falando isso, né? Tem ali... Não tem como. Aquele empório, que agora trocou de nome, ali na Jamel, ali em Goiânia. Empório num bairro nobre, você chega lá na frente, tá lá os saquinhos de lenha pra churrasco, até nos apartamentos. Nós fizemos uma embalagem, sabe? Eu sou assim, eu gosto muito de desafio, de coisas boas, sabe? Eu não gosto muito de coisas ruins, não, assim, coisa passada. Muita gente também. Ruim, não. E eu gosto, assim, uma coisa bonita pra você mostrar, ter prazer de mostrar, né? Se você for mostrar uma coisa feia, não anima, né? Aí a embalagem, como é que ficou bonita. Olha só. Olha tanto que foi linda. Capricho. Olha que linda. O nome da embalagem. Parece que tá comprando um pacotinho de gelo. Olha aí que linda. Aí ele vai sair com um pacote. Olha a embalagem. Ficou linda. Vou mostrar aqui pra quem tá acompanhando visualmente. O pacotinho vai sair numa mão vai sair com um pacotinho de leno. Outra carne. Uma carne, uma cerveja. Então, ficou muito bonito. E todo mundo quer ter no mercado. E a gente tá trabalhando com um sistema de consignação. Eu vou lá no seu mercado, você não paga nada pra ter ele. Você só vai pagar pra você ter. Naquele mercadinho ali perto da minha casa, tá? No Cajueiro. Lá no mercadinho do Cajueiro. Sim. E eu falando aqui que muita gente também... Vai ser isso que ela é por trás aí, sem... O nome ficou do outro lado. Não, e ficou legal porque assim, ficou realmente as lenhazinhas bonitinhas. E assim, a gente constatou, constatou isso muitas vezes assim, ó. A gente põe na churrasqueira, a gente sempre faz esses testes antes disso. Sim. A gente põe aqui na churrasqueira carvão e do outro lado lenha. Aí o que a gente faz? Acende os dois ao mesmo tempo. Quando o carvão tá virando cinza, ela tá virando carvão. Você tá entendendo? Vai dando graça, ela tá aquela cepona assim, grandona. Ela nem desmanchou, ela tá um pedação grande, aquele carvãozão. Aquela brasa. Demora mais 1h30. Pra quem gosta de almoçar, né? Como a gente gosta de... Vai beliscando, vai bebendo, vai beliscando, vai entendendo? Trem é bom. Mas tem muita gente, sabe, seu José, que eu tava falando com a minha menina arquiteta, que compra essa mesma madeira para jardinagem.
Porque ela vem no mesmo tamanhozinho, sempre, pra fazer as cerquinhas, pra fazer... Exato. E- Agora, para cerca de jardinagem, é melhor fazer com ele tratado. Sim. Porque se você fizer sem tratar, esse fino aqui não dura um ano. Ele dura 6 meses, ele derrete tudo. Ele não aguenta Não tem um tratamento. muita água. Agora, ele sendo tratado, a gente fez demais para jardinagem. O Beto, Porque fez você demais. corta ele já nos tamanhos. Se eu sou exige o tamanho que ele quer, do jeito o tamanho que ele quer. Fica maravilhoso. A linha faz bem bonitinho, fica lindo. Você já foi lá? Sim. Fui lá pra comprar o carro, eu me apaixonei pelo portão, né? Eu falei, eu quero esse portão, quero esse portão, quero esse portão. Aí eu conheço, onde é que nós vamos colocar esse portão, doido? Na porta do quarto. Não, mas é que lá, só que ele quer... Ele falou assim, se tu colocar desse jeito que você quer, não vai dar pra botar controle, pra abrir desse jeito, assim, que nem faroeste. Haja motor a conta abrir o portão que ela tá querendo manual, né? Vai ter que fazer aquela coisa assim, faz a estrutura de ferro, aí prende a madeira pra poder fazer ele correr. Isso é... Exatamente. Mas essas coisas, seu José, é de se apaixonar, né? Quando você tá falando agora da questão do eucalipto, a gente vê o interesse, o capricho, a forma de pensar o que eu posso fazer para que eu tenha mais produtos, para que eu tenha mais clientes, para não ficar só aquele bando de palito de eucalipto. Vou falar palito para não falar outro nome. Lá, de todos os tamanhos, a pessoa chegar e simplesmente, o que você vai fazer? Cerca. O que você vai fazer? Cerca. O que você vai fazer? Curral. Exato. Então, assim, tem até para as pessoas realmente verem, né, como é que é e eu não sei o custo, assim, mas a durabilidade e fora, como eu disse, né, como é fresquinha uma casa de madeira, Exato. né, ela... Lá no nosso mesmo, a gente fez tampamos lá, a madeira juntinha assim, ele não passa a quintura da telha para baixo. A gente fica lá, hora dessa, tá friozinho, lá de fora não tem ar, 12 metros lá assim, não tem ar e é fresquinho. Por causa ele elimina esse calor. É coisa incrível também. Hoje eu não digo assim que a gente faz o mesmo tanto de obra que vende madeira para cerca. Sim. Porque é uma propriedade, o cara compra 10 mil estacas, né? Mas assim, hoje nós estamos com uns 30% do que nós vendemos hoje é obra, graças a Deus. Olha só. E Mudou a bastante. gente quer mudar isso agora, esse ano, chegar final do ano, a gente tá com uns 40% já em obra. Assim, E aí, o senhor, no começo, trouxe uma pessoa, né, do Pernambuco, né, que o senhor falou. Foi. E aí, depois, acabou tendo que treinar aqui, desenvolver pessoas daqui para ajudarem ele. E aí é que tá Lá. o problema. Aí é que tá o problema. Não tem. Difícil demais. As pessoas não têm interesse. Olha, Às vezes não ficam um mês junto, quer ir embora. meio. Não conseguimos até hoje ensinar Formar uma 5 equipe. pessoas. Não conseguimos. Pode. E esses 3 Será que as pessoas não param para interpretar o quão valorizado é um trabalho desse? E hoje aqui em Balsa nós temos uns 5 carpinteiros profissionais aqui, não tem mais. Não. E as pessoas mais jovens não querem aprender. Surpreendente. Não tem interesse, simplesmente não tem. Fica um mês e fala, não vou ficar mais, não vai embora. É incrível. É o que a gente brinca, né? Se a gente tivesse mais mão de obra para ajudar, a gente faria muito mais obra. Muito mais óbvio. Então, aí, como vai ficando mais caro essa mão de obra, justamente porque ela vai ficando rara, Exatamente. e o que eu penso, seu José, e daqui 20 anos? Pois é, como é que nós vamos? Como é que eles vão morar, gente? Como é que essa juventude vai viver, assim, vão morar onde? Porque eles estão achando que casa brota, né? Não, apareceu aqui do nada. Exato. Igual eu. Como um vídeo Talvez ele pense que se ali sai a casa, né? a casa. Exatamente. Então, assim, E hoje, se você vê uma casa de alvenaria, revestida de eucalipto, que tem nessas internet, que, rapaz, não tem coisa mais linda no mundo. Né? Não tem de dar água na boca. A gente quer fazer esse ano, às vezes, ver se consegue ainda esse ano, fazer uma casa modelo ali na Cidade Nova, sabe? sim. De eucalipto, uma coisa bem feita, uma casa modelo nossa pra gente mostrar para as pessoas. Uma casa até, inclusive, um segundo piso, sabe? Um piso superior para bem feito, igual a gente tem um projeto. Como quando vai vender apartamento, tá lá montado. Nós temos um projeto para fazer ainda essa casa esse ano, ainda com fé em Deus, a gente vai ver se consegue. E aí depende muita coisa só da mão de obra, porque aí sem ela fica bem mais complicado. Né? Demais. Quer dizer, você faz uma, mas aí depois
A coisa que você poderia fazer com 6 meses, você vai gastar quase um ano, né? Porque não tem mão de obra, né? E às vezes você vende depois, como é que você termina e entrega? Como é que entrega? Esse é que nós sempre pergunta pra gente mesmo, como é que nós vamos fazer depois? É igual você falou, não nasce do nada, não, tem que ser construída, né? Infelizmente, eu brinco assim, a Ediana sabe disso, de vez em quando eu brinco, gente, pelo amor de Deus, aprende a cortar frango, aprende a fazer pamonha, porque eu ainda vou ter muito tempo pra comer essas coisas, esse povo que tá fazendo morre. Eu brinco sempre com isso, que eles não querem, né? Sessão, uma aula. Tutorial. Mas precisa, agora como diz outro, assim, desconversando, a gente precisa, já que você é goiana também, e a gente precisa, no mar caiu uma pamonhada, viu? Ai. Não é arrastar papo não, lá em casa nós somos especialistas. Não, é pegado. E agora hoje, inclusive, tem um cara que traz, fica ali em frente à loja nossa ali perto do Ponto Matos, ele hoje estava na cidade. Ele tem um milho excelente, esse cara, ele traz só bolinho mesmo. Isso que eu falo, a pamonha do goiano, o milho ainda tá leitões, Aquela que a gente aperta assim, ela expira, aquela passou daquele ponto, a gente não faz mais. E o povo daqui Não, assim, seca, debulhando, assim, meu, tá comer assado, ele pula assim, joga na boca. A gente só come assim, é bem molinho, se eles pirram. Se não for, ele não faz. Lá em casa, toda a época do milho, o meu pai já Ela fica batumada. até comeu milho. Acho dele bem novinho. Então. Hoje, claro, tem várias pamonharias que eles usam aquele ralador elétrico. Mas antes, o ralador É no ralo feito de lado, então aí ia ralar que é trem duro, filho, não rala. Hoje você sabe como é que a gente faz lá em casa? No liquidificador. Coisas, rapidinho. Lá com 40 minutos, você com a sua mãe cozinha. Já tá pronta pra você. Cozida já, tá pronta já. Não, eu vou muito em feira. Quando você acha a palha já cortadinha, separadinha, você pede pro moço ralar o milho, você leva pra sua casa, você quer fazer 7, 8 pamonhas dentro de um apartamento. Prontinha já, prontinha. Leva a massa, leva a massa no saquinho, leva a palha, leva até como diz o lá no... O amarrinho, a gente chama massinha, amarre, já leva até o amarrinho, mas se quiser igual, a Ediana falou, leva mais pronta, Aquele glamour de dizer assim, eu montei. Gente, mamãe é coisa boa, eu gosto mais de fazer, 2 coisas que eu gosto de fazer. Mas você gosta de pamonha doce ou salgado? As 2. Não, a doce eu não sou muito fã. 2 coisas que eu adoro fazer, é fazer pamonha e fazer porco. Matar o porco. Matar o da lata. Pôr na lata. A gente só usa na lata. Só na lata. A gente compra 60 dias, 70 dias, 80 dias. A gente mata, né? Pega o próprio tocinho, pica, frita aquele tocinho, vira banha, né? Tira o torresmo, tempera a cerveja, põe ali, torresmo. Põe ali na própria gordura, né? E que é frita, velho. Deixa esfriar, né? E quando for, põe na lata. Fica de imersão ali, 2-3 meses. Não tem coisa. E ela fica na imersão da própria banha. Nossa, eu falo isso. Sabor é o outro. Olha, você falou sabor. aqui, ó, já me deixou as lubrigas aqui atiçadas, eu já pensei no arroz com suã, meu pai. Peraí, Ela vai a pamonha e eu vou comer o porco. Esse arroz com suã, eu acho que é o quê? Não, vamos escolher. Cada um escolhe o seu. Aí só falta uma saladinha de giló cortadinha, assim, jogando limão. Salada de Nossa, de giló. Aí falta cerveja. Não, a cerveja aí já tá... A cerveja estendida, ela leva. Mas uma carne de lata tem o seu valor. Não tem Bom demais. Tem magueroba, tem o seu valor. Só o goiano, eu acho que essa tradição é do goiano do mineiro. Aqui pra cá você não vê. A gente, quando vai ali em casa, uma pessoa aqui do Morão que come, encabula. É diferente? Não, nós estamos inclusive com um porco lá no freezer, tem uns 50 quilos. É de um amigo nosso que eu comprei pra ele, pus esse porco lá no freezer até hoje. Tá esperando pra nós arrumar um dia que tem tempo pra nós cozinhar esse porco pôr na lata pra ele, que ele não sabe fazer, sabia? Ele comeu lá em casa e enlouqueceu. Mas enlouquece mesmo. Não, e você acha? Você vai comer assim, você põe na frigideira, dá um requebendo, já tá pronto. Ou você faz que nem menino, quando a gente era menino, na casa da avó, a gente enfiava a mão e comia lá da lata mesmo, levava cada vez. Porque não tem problema nenhum. Não, tem, que você pode azedar a banha, né, filha? Não, de contaminar na retirada, você fala. Tá. Não, a banha... Isso não é isso. É por comer. Né, eu falo da lição escutando. O bom não é isso, né, César? O bom é você fazer isso e você ver a avó, a mãe com a concha, pegando a banha dali pra fazer o arroz e feijão. Ela é branca assim, que dói nos olhos a banha quando ela tá
Ela tá... Lá na fazenda a gente faz, meu irmão faz salame, faz linguiça. A gente só não tem o costume de fazer Carne de lata. a carne de lata. Mas o torresmo, a gente faz, inclusive que aí é costume lá do sul de fazer aquele queijo com a cabeça cozida. Exato, sei. Então, todas essas coisas a gente faz. A gente só não tem o costume realmente da carne da lata. Essa eu tenho curiosidade, porque eu nunca vi preparar. Eu já comi. Você vai ver então logo. Mas E esses bate-papo igual a gente tá fazendo é tão bom porque a gente vai se inteirando com as pessoas, né? Faz uma amizade com você, né? E a gente vai assim, um dos problemas, voltando naquele assunto lá de trás, um dos problemas que nós temos aqui no Balsa é falta de amizade. Por a gente, assim, eu acho que não tem uma pessoa que faz mais amizade que eu. E além de tudo, eu sou comerciante a vida inteira, é mais fácil a fazer ainda. Mas assim, a gente tem muito pouca amizade, assim, como se a gente estivesse lá no Rio Verde. A gente precisava mais, a gente sente muito essa falta de gente dentro da nossa casa. E acho que não tem uma pessoa no mundo que fica mais feliz do que eu quando uma pessoa vem pra minha casa. É bom, né? Eu, quando chega um parente, uma pessoa, um amigo que vai aqui da cidade mesmo, um morense que vai posar lá em casa, a gente passa um sábado de noite pro domingo, igual você falou, bebemos cerveja, comemos carne, aí ele dorme ali na minha casa, eu falo beijar os pés dele. Já falta muito isso. E um bate-papo desse é bom por isso. A gente entura, conversa com ela, você vai pra lá, leva uma pessoa, e a gente vai só fazendo um ciclo de amizade maior. Verdade. Por que eu te disse que é Calim, que o meu genro tem mais amizade do que nós? Porque eles vivem mais nas rodinhas de amigos. Na cidade, né? Eles estão mais na época, assim, na flor da idade, junto com as pessoas que estão mais nas baladas. E nós já estamos meio passados, eu mais Ivane. A gente sente uma falta de gente tão grande lá em casa que a gente falta morrer. É só não convidar, né? Se não convidar, a gente Entendeu? não vai. E deixa eu perguntar uma coisa. Quando mata a galinha, vocês matam bastante? Mata pouco? Mata só aquela que vai comer aquele dia? Não, galinha a gente mata só pra comer nos Só vezes, no né? dia. Porque tem lá a vontade de matar. Esses dias eu comentando aqui com ela, e ela rindo, porque eu falei que eu tinha comprado uma galinha na feira e feito uma farofa com aquele ovinho que não criou casa. Sei. bom demais. Eu vou lá pra comprar, escolho aquela, porque o pessoal já deixa, né? Separa. Ai, cara, mas aquela farofinha é bom demais. Boa demais, né? A gente faz lá direto, assim, mas assim, faz do dia mesmo, não guarda no congelador. Não fica legal, né? Sim. Mas não, vai perdendo qualidade. E lá não é mais. Hoje em dia, muita gente, Diana, quer galinha caipira pra fazer. Sim. Tem muita gente que quer. E a gente, assim... As minhas meninas amam galinha caipira. Aqui em Balsa tem mais agora caipirão do que caipira. Caipirão, mais caipirão. Aquele pé duro que nós Caipira temos mesmo, tem menos. E eles usam mais esse caipirão, igual você tá falando, porque ele é mais fácil de cozinhar, ele é mais rápido. E o caipira mesmo, aquele lá, pra começar, ele gasta 9 meses pra dar ponto de comer. Pintinho nasce 9 meses pra comer, porque não vai do dia pra mãe, não. E aquele outro é 40 dias, 50 Você pode dar comida à vontade. Não, você pode dar Porta. Você pode dar um saco de mim por dia. Ele tem que crescer e desenvolver a maneira dele. Não adianta falar assim, daqui 3... Não, nós estamos comendo. Não, você come o caipirão. Agora o caipira mesmo é 8 por 10. Não, e até pra fazer, né? Tem que ter todo uma ciência pra fazer, E porque... a Ivane, a minha esposa, é caprichosa. Gente, a gente tem ela faz um capricho, um caldo grosso, assim, seguro, sabe? Aquilo é muito gostoso. Aí tem angu junto. Angu, sempre não falta, né? Angu é coisa primordial, né? Frango pequeno, eu tô sentindo que tem gente se convidando. Ela já sabe de que é. Eu não vou falar aqui. Daqui uns dias você entra aqui, tá o quê? Chega nas galinhas. Não, eu queria ver a cena da galinha caipira chegando. Agora- Não vou dizer nem viva, mas assim, pra você cortar. Não, Agora, queijo lá nós temos todo dia, viu? Se vocês precisarem, temos todo dia lá. Queijo. Todos os dias. Eu mesmo aqui. mas aí vende... Madrugada, e a Ivane faz, todo dia faz queijo. Minha mãe. Faz um queijo simples, né? E um queijo temperado. Ah, é? Com azeitona, Mas vocês vendem. cebolinha verde, com pimentinha. Nossa senhora, extremo Lindo. E molinho, né? Escorrendo água. No mesmo dia, eu como ele à tarde, eu como ele amanhã cedo. Se ele ficar 2, 3 dias, não é Café bom. por ele. Porque ele vai secando. Ele vai descendo. Vai- E não fica que você faz ele de manhã e come à tarde, ele tá desmanchando aquela coisa. Tá, mas aí vocês fazem só pro consumo. Não, aí vende, vende todos os dias. E aí, eu já gostei do temperado, é uma paixão que eu E tenho. esse queijo dela é do tamanho de um cibazão, uma cibalena,
assim, e tal. É um queijinho. Quer falar que tamanho que é o quê? Vamos ao tamanho dos dois desenhos. Vai ser caro. Mas o queijinho temperado lá que a gente compra no Goiás é estourando isso aqui. Não, mas o Nesa lá é bem maior. É assim, mas um cano, tipo um cano de 100 milímetros. Não, É grossinho assim. Não, deve estar Agora não deve dar uns 700 gramas. Mas bem grande. Agora o queijo temperadinho, que nem ele tá falando aí, tem pimenta. A gente senta lá, mas meu genro, a gente come no café da manhã, a gente come assim. É, porque é muito gostoso. Um café bem temperado. Café pretinho na hora. E eu já deixo, mesmo no ar, eu deixo o convite pronto aqui. E a hora que vocês quiserem ir, a casa está à disposição. Muito. Vocês vão fazer um bem para duas pessoas que precisam, né? A gente vai lá gravar com a esposa dele, né? Vai passar bem. Então. Gente, ela vai gostar de Ela mostrando como é que faz o queijo, começando. Bacana, a casona bacana, bem boa. Tem umas varandonas assim de 15 por 3, é boa em volta. Casa de Goiânia, né? E aquela casona bem assim arejada, sabe? Fica bacana lá demais. É, porque a gente tem muitas mulheres, assim, que a gente gosta de contar histórias justamente porque para mostrar, que nem você tá falando, né, que a fazenda tem que se prover no sentido de frutas, de uma horta. Você tem que se virar nos 30 pra você ter as coisas, né? Mora lá e não tem nada. Olha como é não que tem faz. graça, né? Não tem, ué. Você tem que ter as coisas, né? Porque a despesa vai dar da mesma forma. Exato. Se você tem ou não tem, você vai ter despesa. Não, você tem que produzir. E o ano passa do mesmo jeito, né? Se você plantou árvore, não plantou. O jeito. Comendo com qualidade, vivendo com qualidade, né? Então, assim, você Estão tem... convidados, todo mundo, viu? Isso é uma... Eu falo assim, pra mim, né, que eu ainda tenho essa possibilidade, porque eu ainda moro na fazenda também, assim, eu fico entre a cidade e a fazenda. E meu pai e meu irmão moram na fazenda, então, assim, tem essa coisa realmente, é diferente, não tem como. E quando a gente viaja para outras cidades maiores, aí é que a gente percebe o valor que tem, né? Porque esse povo de cidade não sabe de nada. Não, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre refiro a isso. A gente viaja para as praias, para tudo, a gente não come um terço do gostoso que a gente come em casa. Toda vez que viaja para a praia, eu falo, bem, o que é que a gente come que satisfaz a gente? Você come camarão, come caranguejo, como tem, você já 2 dias você não quer mais. Daí você fala assim, agora eu vou comer uma picanha, um bife, aonde você acha? Não, claro. Você tá entendendo? Aonde você acha um arroz igual o que nós fazemos? Um feijãozão igual? Não acha. Então, assim, você sai pra cidade grande, você vive mal. Porque não tem o que a gente tem em casa. É aquelas comidas semi-prontas, geladas, na verdade. Tudo assim, feito em... Tem gosto. Não tem. Tem sabor. Não tem sabor, não. E o sabor, é que nem a gente fala, não é só a qualidade do produto, é a forma como você faz, né? Porque fazer a refeição, além de ser um ato de amor, é uma alquimia. Vai jogando um tempero, jogando outro, jogando outro. Mas, seu José, fala pra nós, o que o senhor queria falar e a gente não perguntou, porque o horário da rádio é aquele tempo certinho. Nós ia estar aqui conversando até o biscoito frito ficar pronto. O que nós não falamos que o senhor gostaria de ter tocado no assunto? Aquilo que nós dispusemos, do nosso assunto, do nosso nós tínhamos para falar, acho que nós falamos. Tá? A minha história do Goiás, a minha vinda para cá, a minha estadia aqui hoje, o nosso desenvolvimento, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas que nós derramamos aqui. Sim, né? Mas isso é em respeito à vida. Muita dificuldade, as nossas dificuldades que realmente nós passamos, né? Hoje a gente, graças a Deus, vive bem, a gente não tem muita coisa nada, mas vivemos muito bem, tem uma vida boa, tem muita amizade, muito crédito, muito prestígio. Tem saúde. A nossa empresa é pequena, mas é muito sólida, muito, sabe, muito respeitada, isso é muito importante. A gente não tá aqui para brincar, não, a gente veio para cá para ser gente, sabe? Sim. E fazer o nosso nome ficar aí guardado no coração das pessoas, sabe? E eu quero agradecer demais, assim, por ter tido esse convite, para as pessoas que estiverem ouvindo saber um pouquinho da gente. Sim. Por que eu estou aqui? As pessoas às vezes perguntam, e eu acho que eu respondi isso no ar hoje, porque eu acho que as pessoas estão sabendo por que eu vim para cá. Eu vim para cá para ter uma qualidade de vida boa, para adquirir aquilo que eu sonhava, e graças a Deus não tem tudo aquilo que eu almejo, mas eu sinto prazer em tudo que eu tenho.
sabe? Minha vida é muito boa, vivo feliz, sou um cara sadio, tenho meu pai com 93 anos, a minha família, minha filha, minha mulher, meus netos. Acho que não tem nada melhor. E a minha amizade que eu tenho aqui e o meu respeito. Isso é muito importante. Graças a Deus. E quero que Deus me dá força para mim ir muito mais além. Ih, mas eu tenho 100 que ele for 65, não tem muito chão pela frente. Eu, graças a Deus. Tem muito chão. Aí tem 93 anos, né? Minha mãe faleceu com 87. Minha família viveu muito. Meu avô morreu com 105 anos. E hoje, fora... Meu avô morreu com 105 anos numa procissão, andando com a vela, numa procissão na rua, sozinho, sem ninguém olhando ele. Você acredita nessa? Eu acredito, já vi muita gente nessas procissões. Meu avô Não morrendo, mas de idade. andava com 105 anos na rua, que ninguém precisava tapageando ele. Aí imagina que nós não tínhamos a medicina que a gente tem hoje, então a gente vai muito além. Não, faleceu, fechou o ciclo. Ô Lara, mas aquilo eu te falo, engordava assim uns 50 capados, a gente fala capados. Sim. Comia aquela banha que escorria ele e vivia bem. Hoje, o que nós comemos? Tudo processado. Sabe nem o que é que tá comendo, né, essa divina? Essa é a verdade. Vocês pegam um litro de leite hoje, ferve até ele não ter mais jeito, esfria, põe na geladeira, dura 2 dias, azeda, fede que vira carniça. Como que um leite ensacado dura 2 anos? Não, e E a gente não sabe assim, hoje nós comemos muito mal. Meu avô comia a vaca que ele criava, o porco que ele criava, o arrozinho, o arroz que ele plantava, ele não comprava nada. Exato. Eu lembro, ele comprava sal de pedra, era pedra. Comprava em Uberlândia, Minas Gerais, para levar lá pro Rio Verde. Pedra. Então, assim, hoje o que nós comemos? A facilidade, volto a dizer, essa questão de você falar que não consegue achar a gente para Vivia trabalhar. bem demais, aquilo era A qualidade era fartura na casa. Não tinha muita coisa. Eu lembro. Fazia o açúcar dele, fazia A vovó era o café que eu falo de moer. E aí essa juventude que aí está, olha pra isso, escuta essas histórias e fala, não sei. vou comer miojo. Não, Época das cavernas. fala assim, deixa eu olhar aqui o aplicativo de pedidos pra ver o que eu vou pedir. Sanduíche. Aí é aqueles hambúrgueres, aquelas coisas. Você sabe. Felizmente a gente não tem aquelas coisas tão multiprocessadas necessariamente no dia a dia ainda aqui, né? Mas tá disponível e também porque assim, é aquela coisa assim, acaba vivendo uma vida de tela, né? Exato. Ao invés de viver aquela vida que era a gente na roça, né? Mas olha, Sr. José Divino, muito obrigado. Eu acho que hoje o senhor pode realmente sentar na varanda, tomando um cafezinho e falar assim, valeu. Valeu. Cada dia vivido, cada perrengue que eu passei para chegar até onde eu tô, que foi muito bem vivido, né? Foi a minha caminhada e que só o senhor sabe o que ela teve até chegar aqui. Então, acho que literalmente é só gratidão a Deus, né? Amém. Quer dizer, Bem demais. Faço das palavras da Lara as minhas, mas realmente assim, eu acho que e ainda pode ter lágrimas sim, mas de agradecimento exatamente. e de louvor mesmo, né, a Deus por tudo que passou, porque com certeza foram só aprendizados e eu particularmente vejo assim as lágrimas é muito mais como gratidão por aquilo que viveu, né, por essa história. Então, e são histórias como essas que realmente conectam, que fazem com que a gente perceba o quanto a gente ainda pode fazer de mais, de melhor, né, para que a gente tenha dias melhores, né, porque a nossa cidade ainda é uma cidade pequena, mas extremamente próspera, né? Então, a gente não vai desistir, a gente não vai parar, né? A gente não tá aqui para dizer que amanhã a gente não vai estar mais, não, pelo contrário. Hoje a gente tá, amanhã a gente vai estar. Tem Deus. E fortalecendo cada dia mais, né? E abrindo mais caminho nesse mundão de Deus aí. Amém. Né? E eu quero agradecer demais e quero dizer para as pessoas de Balsas que nós estamos à disposição ali na Euca Agro. A gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, Instagram. Pode dar o endereço lá. O endereço, eu gosto sempre de falar que é muito simples. A gente pega aquela rua 20 do Rafis, sobe direto, tem pé na porra da minha. Toda vida, se você não sair da rua 20, passar na porta da Euca, Goiânia dá nessa, reto. Eu quero convidar as pessoas para ir lá conhecer, tomar um café mais a gente, comer um pedaço de queijo, comer um bolo mais a gente,
sabe? E vai ser um prazer imenso. Ver por que nós estamos aqui, Sim. ver o nosso trabalho, ver a madeira que nós trabalhamos, ver a qualidade do nosso produto, as nossas obras. A gente tem lá uns expositores para as pessoas ver. Pronto, professor, é físico mesmo, para a pessoa pegar, pôr a mão. A gente está à disposição. Você quer fazer na porta da sua casa, um pergolado, no fundo da sua casa, na beirada da piscina, um chalé na sua chácara, na beira do rio. A gente tem uma pessoa especializada para isso, nós estamos de braços abertos. Nós vamos também ajudar. Eu estou direto em obra ajudando, trabalho o dia todo. Sim. Eu tenho muita disposição, graças a Deus. Não sou de escritório, não sou de nada. Eu gosto do contato físico, estar junto com as pessoas, fazendo amizade. Isso aqui que nós tivemos hoje vai ficar guardado no meu coração. Vocês não imaginam o bem que esse bate-papo me fez. E eu nunca pensava que fosse tão bom quanto foi. Foi maravilhoso. Eu chego com medo. Eu cheguei com medo, eu sou um cara que eu gosto de desafio, mas eu cheguei apreensivo. Eu não vou mentir, eu sou mentiroso, né? Mas eu quero agradecer pela simplicidade, a bondade, a qualidade que vocês trabalham. Parabéns, a gente tem seguido bastante o trabalho de vocês, vê o quanto está crescendo, a gente vê o profissionalismo no trabalho de vocês, isso é muito importante. E eu hoje fiz parte disso, me lisonjeia muito. Fico muito feliz e quero dizer para as pessoas de Balsas que nós estamos aqui para atendê-los com o maior prazer na nossa loja, com a maior simplicidade, com a maior amizade. E agradeço a vocês, cada um de coração. Amém. Também. Amém. E Deus nos dê muito mais dias como esse que nós tivemos hoje. Amém. Tá bom? Amém. Amém. Olha, eucalipto é agro, né, gente? Então, assim, né? Não tem pra onde correr. É isso, né? Mais uma história belíssima, né? Mas aí um estímulo pra você, né? Pra você fazer e você pensar sobre o que você faz e o que a gente tá construindo, né, Lara? Exato. É isso. Mais um Chama na Botina que chega ao fim. E até o próximo. Tchau, tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem
promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.